Bom dia para a turma do sexto ano. Espero que todos estejam bem de saúde. Hoje eu vou continuar com vocês o conteúdo de relevo, tá? Nós vimos o que era relevo, que são as formas da superfície terrestre, os altos e baixos. Nós vimos como é que o relevo ele se forma, que é a partir do movimento das placas tectônicas que ficam boiando em cima do magma. Essas placas elas podem se encontrar, tá, no movimento convergente, e aí uma sobe formando a cadeia montanhosa e a outra desce em direção ao magma e vai se derretendo, tá? E essas grandes montanhas da Terra também podem se formar pela separação dessas placas tectônicas, em que a gente vai ter a formação de vulcões, né? A placa se rompe e o magma sai daqui de dentro e vem aqui para fora, formando a cadeia montanhosa a partir de vulcões, ok? Muito bem, hoje a gente vai começar a pensar em como é que o relevo ele se transforma, né? Porque depois de formado, o relevo não vai permanecer igual para toda a eternidade. Ele vai sendo aos poucos transformado, tá? Mas antes da gente conversar sobre isso, eu quero que vocês se lembrem de episódios de chuva forte aí no Engenho Pequeno, tá? Quando a gente tem uma chuva forte, lá naquela rua principal onde o ônibus passa, fica cheio de areia, cheio de terra, né? E aí a pergunta que fica é: de onde vem aquela areia? De onde vem aquela terra? Aquela areia vem dos morros que ficam aí no Engenho Pequeno, né? Então, quando a chuva bate, ela vem carregando aquela areia que vai se depositar na parte mais baixa do terreno, tá? E aí, gente, a gente começa a perceber como é que o relevo se transforma. A gente tem os morros do Engenho Pequeno, né? A gente tem os morros aqui e temos aquela parte mais baixa aqui por onde o ônibus passa, né? Então, quando chove, a água vem trazendo aquela areia toda para a parte mais baixa do terreno. No caso, ali a parte da rua, tá bom? Muito bem. Então, eu vou voltar aqui com a nossa massinha, tá? Para representar o relevo, né? E aí, por exemplo, se eu tiver um morro aqui, né? Tem um morro, não tá muito bem um morrinho, mas é como se fosse quase uma chapada, né? Um morro bem alto, enfim. E aí, o que acontece? Quando a chuva bate aqui nessa rocha, depois vem o sol, depois bate outra chuva, esse morro, essa rocha, ela vai se esfarelando, tá? Vai soltando pedacinhos de rocha e vão ficando aqui em cima, ó, tá? Então, quando essa rocha ela se esfarela, tá? A gente diz que ela está se erodindo. A água da chuva que cai, que bate, que esfarela a rocha, ela está erodindo, está causando a erosão, tá? Então a rocha ela vai se esfarelando, esses pedacinhos pequenininhos aqui, ó, vai sendo como se fosse aquela areiazinha do morro, tá? Que vai formando o solo onde as plantas crescem e ela vai se depositando em cima dessa rocha. Quando a água vem, ela sai carregando esses farelinhos, que a gente vai chamar de sedimentos. Esses farelinhos da rocha são os sedimentos. Elas saem daqui do morro e vêm aqui para baixo, para a parte mais baixa do relevo, tá? Então, a água da chuva transforma o relevo. A água da chuva a gente chama que é um agente modelador, vai fazendo como se fosse a modelagem. Conforme cada chuva vai batendo, ó, o que vai acontecendo com esse morro? Esse morro ele vai diminuindo de tamanho, tá? E ele vai ficando mais arredondadozinho, tá ok? Então, olha só que o passar do tempo não é uma chuva, não são duas chuvas, tá? O tempo da natureza, ele é diferente do nosso tempo.
Para que um morro diminua tanto de tamanho assim como eu coloquei para vocês, leva milhares e milhares de anos, tá? Muito bem. Existem outras possibilidades de o relevo ser transformado. Um é a água da chuva que eu mostrei para vocês aqui, tanto com a massinha quanto relembrando os episódios de chuva no Engenho Pequeno, tá? Mas, por exemplo, vamos retornar aqui a massinha, a posição inicial. Existem alguns lugares que ficam bem do ladinho da praia, que o que acontece? A água da chuva, ó, a água da chuva, a água do mar, ela vem, ó, e começa a bater na rocha, ó. Bate na rocha e vai, ó, soltando esses blocos de rocha, tá? Então, a água do mar, ela também é um agente que transforma o relevo, tá? É chamado agente modelador do relevo. Que mais que a gente pode citar como agentes da natureza que transformam os morros, as montanhas? Um outro agente dessa transformação que faz a erosão, que vai esfarelando a rocha, é o vento, tá? Eu não sei se algum de vocês já foi ali para Cabo Frio, Arraial do Cabo. Ali a gente tem umas pequenas dunas que são montinhos de areia. O vento carrega esses grãos de areia de um lado para o outro, fazendo a modelagem dessas dunas, tá? Os rios, vamos lá para a massinha de novo. Se eu tiver aqui, ó, uma montanha grandona e aqui em cima estiver passando um rio, tá? Aos poucos, esse rio, né, de tanta água passar por aqui, de tanta água vai passando, esse rio, ele vai esfarelando essa rocha. E aí, olha aqui, ó o que vai acontecendo com o relevo, ó, tá vendo? Antes o relevo, ele era todo retinho e com o passar de anos e anos e anos, centenas, milhares de anos, esse relevo, ele vai sendo modelado, ele vai sendo esculpido, igual a massinha, tá? Igual a massinha, só que o relevo é uma rocha, é dura e demora muito tempo para ser modelado, tá? Então imaginem aqui, ó, o rio vai passando e vai modelando esse relevo aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós já falamos aqui, ó, da água da chuva que transforma o relevo, ou seja, que modifica o relevo lá do Engenho Pequeno, os morros vão ficando mais baixos. Nós falamos da água do mar, que a onda bate na rocha e vai erodindo, vai esculpindo a rocha. Nós falamos do vento que transporta a areia das dunas ou de um morro qualquer de um lado para o outro. Normalmente essa erosão acontece das áreas mais altas em direção às partes mais baixas do terreno, tá? A água do rio, né? Mostrei para você aqui com a massinha, conforme o rio vai passando, vai esculpindo o modelado da terra, tá? O relevo da terra. E existe também a ação do ser humano que vai transformando esse relevo. Basta vocês pensarem aí na pedreira que a gente tem no Engenho Pequeno, né? Cada vez que acontecem aquelas explosões, bum, né? A rocha, ela vai diminuindo de tamanho. Então, o ser humano também é um agente modelador e transformador do terreno, do relevo, tá? Então, olha só, eu falei bastante coisas, bastante nomes aqui para vocês, né? E aí agora a gente vai fazer esses nomezinhos devagar, tá? Relevo tá aqui, bonitinho, né? Um morro formado lá. E aí, conforme a rocha vai esfarelando, a gente vai chamar que esse esfarelar se chama erosão. Erodir é o esfarelar. Esse farelinho da rocha a gente vai chamar de sedimento, tá? O sedimento, ele vai ser transportado para a parte mais baixa do terreno,
tá bom? E aí ele vai se acumulando, vai se sedimentando aqui embaixo. Vários pedacinhos, vários sedimentos de rocha vão se sedimentando aqui embaixo, tá? E aí esse relevo vai diminuindo de tamanho, tá bom? Muito bem, gente, eu peguei aqui o livro do meu filho pra gente ver aqui, olha só, todo o mapa, como é que a gente vai fazer a leitura desse mapa. Primeiro, o título do mapa mostra o fenômeno, formas de relevo brasileiro, ou seja, as formas de relevo do Brasil, o lugar é Brasil, tá? Então a gente tem aqui o mapa do nosso país, tá? E a gente tem algumas cores, ok? Muito bem. Esse mapa ele não está separado por estados, tá? Não dá para ver o nome dos estados, não. Então aqui, ó, a gente tem uma legenda que vai fazer com que a gente consiga entender esse mapa. As partes em marrom representam os planaltos. As partes amareladas representam as depressões, são aquelas áreas mais baixas em relação ao que está à sua volta. E as áreas em verde são as planícies, tá? De acordo com esse mapa, a maior parte do território brasileiro é formado de quais formas de relevo? Tentem pensar aí. A maior parte do nosso território é formado pelos planaltos, olha aqui, ó, quantos planaltos a gente tem, tá? E de depressões, olha aqui, ó, não tem bastante amarelo aqui, ó, bastante amarelo aqui no nosso território, tá? Então são as três grandes formas aqui do nosso território. O Rio de Janeiro, ó, tá bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui. O Rio de Janeiro, ele tem aqui formado basicamente de planícies litorâneas, porque tá do lado do mar. Tudo que tá do lado do mar a gente chama de litoral, tá? E esse planalto aqui grandão, tá? Deixa eu pegar aqui um outro mapinha que vai mostrar as altitudes do relevo brasileiro. Olha aqui, ó. Olha esse mapa. Esse mapa tá mostrando o quê? Olha só o título, ó. Altitudes do relevo brasileiro. Nosso mapinha do nosso país não está separado por estados, tá? Está dividido em cores. Essas cores são as altitudes. Quanto mais claro, mais baixo. O verde é de 0 a 200 metros. O amarelo, de 200 a 500 metros. O vermelhinho, acima de 800 metros, tá? Muito bem. Então, olha só, o nosso território, ele é formado, em sua grande parte, de altitudes mais baixas. Significa que o relevo, ele já foi bastante erodido, tá? É um terreno antigo, já passou muitos e muitos anos sendo erodido, sendo transformado pela água da chuva, pelo vento, tá? Mas ainda assim nós temos, ó, toda essa parte aqui, ó, avermelhada, significa que são as grandes altitudes do nosso país, tá? Então aqui a gente tem, ó, também altitudes acima de 800 metros, ok? Muito bem.